Bom, o tema desse final de semana chama Saúde e Adoração, né? Saúde tem tudo a ver com adoração. Então, vamos lá. O Borba já me apresentou. Eu faço faculdade de Naturologia Clínica, porque estudar nunca é demais, né? Eu já vou fazer 60 anos. Tá bom o som? Estão me ouvindo aí atrás? Tá tudo bem? Ok. E eu faço faculdade, então é muito legal, né? Ver meu filho, a velhinha vai fazer faculdade. A velhinha vai para a faculdade, sim, e com muito carinho, com muito amor. Porque aprendizado não tem limite. Quem não gosta de estudar e quem não gostar de aprender, também não vai morar no céu, com certeza. Porque lá nós vamos estudar toda uma eternidade. Imagina, a gente acha que o conhecimento tem um fim. Não. Nós vamos estudar para sempre. E eu amo estudar, né? Na minha casa não tem televisão há muitos anos, tem uma pilha de livros, e tem livros virtuais, né? Hoje é mais fácil, você leva todos pelo celular, e estudo não tem fim. O que nós vamos aprender nesse final de semana é como termos aí uma saúde assim, perfeita. Quando eu fiz o último seminário no Colégio Adventista, no IABC, perto de Anápolis, eram 400 alunos, todos crianças, né? Eles são tudo jovenzinhos. E aí eu fiquei olhando, eu falei, gente, como que eu vou pregar saúde para esses meninos que estão deslumbrando de saúde, né? Aí eu disse a eles, eu vou ensinar medicina. Quem aqui gostaria de fazer medicina? A mesma pergunta eu falo para vocês. Quem gostaria de aprender medicina? Como tratar pessoas sem medicamentos, sem drogas, ensinar a elas a ser longeva e sem doença. Quantos gostariam? Então, eu vou ensinar para vocês medicina, a medicina de Deus, tá? De uma forma simples. Bom, vamos aprender sobre a dieta do Éden. Quando Deus... deixa eu voltar. Eu erro. Volta na dieta do Éden, por favor. Quando Deus... ele viu que... Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Ele deu-lhe o cardápio. Ele deu um cardápio. Ele disse o que nós deveríamos comer para sermos longevos e vivermos eternamente. Foram cereais, oleaginosas e frutas. Depois do pecado, ele acrescentou as ervas, os cardos, os brodos, os espinhos, que eu chamo de ervinhas da horta. Tá? E ele sabia que nós íamos precisar das ervinhas da horta, porque nós poderíamos ficar doentes, precisaríamos dessas ervinhas para restabelecer a nossa saúde. Tá? Protocolo do dia hoje, todos os dias nesse seminário, nós vamos ter um protocolo. Tá? Hoje eu vou falar sobre o sono, a importância do sono. Muitas pessoas não conseguem dormir e sofrem muito com insônia. O que acontece? Eu vi no meu Instagram, outro dia, um amigo apresentando, ele é digamos que um blogueiro famoso, ele estava vendendo uma propaganda. Ele estava apresentando uma loja muito linda, muito chique, com tudo de maravilhoso para o sono. Aí eu disse, gente, que coisa. Um colchão que vibra, as luzes que descansam, almofadas gigantes, travesseiros para você deitar, aromas, muita coisa. Era assim, eu fiquei besta, porque eu nem sabia que tinha tanta coisa para ajudar as pessoas a dormir. E eu disse, preciso de nada disso. Vou guardar o dinheiro de todos esses equipamentos milionários e vou para Paris. Né? Por quê? Porque nós dormimos, eu falo até em tarimba. Por quê? Porque nós temos saúde, juventude. Minha mãe fala assim, filha, cuidado para você não dormir no chão do aeroporto. Eu durmo no chão do aeroporto, boto a mochila e deito e durmo. Já cheguei a ficar 12 horas em aeroporto, né? Isso é normal. Então, sabe o que é tarimba? Tarimba é bambu, que vocês põem assim, faz a estaca.
Aí você deita e dorme. Eu durmo em tarimba. Eu não preciso disso. Mas por quê? Porque nós temos saúde. Quando você tem saúde, você economiza muito mais. E as pessoas acham que gasta mais. Não preciso disso. Qual é o segredo para dormir bem? Né? Eu gosto muito do Dr. Neil Nedley. Se vocês não assistiram nem o vídeo, veja todos os materiais, compre todos os livros dele para vocês aprenderem. É fantástico. Ele ensina que ele passou no vestibular para medicina devendo 6 matérias, enquanto os amigos deviam só 2. O que ele fez? Ele aprendeu que para ele ter uma memória genial, ele precisava dormir cedo e acordar cedo, porque cada hora dormida antes da meia-noite equivalem a 2 horas. Então os amigos falavam: "Tá louco, meu? Vamos estudar. Agora não dá para, tipo assim, é hora de estudar, amanhã tem prova." Ele disse: "Não. Primeiro eu vou dormir, depois eu estudo." E aí, como que ele fazia? Das 8 da noite até a meia-noite, ele dormia 8, 9, 10, 11, 12. 4 horas, que equivalem a 2, não é isso? Quantas horas dava? 8. Aí ele dormia 8, meia-noite, né? 1, 2, 10 horas. 10 horas dormida, ele acordava às 2 e estava com uma mente clara, limpa, genial. E ele passou em primeiro colocado nas 6 matérias e entrou no vestibular. É um médico muito querido, adventista. E eu sou encantada com ele. Porque ele prega a mensagem da saúde de uma forma tão simples que qualquer criança que assistir vai conseguir transmitir a mensagem de Deus. Não é complicado. O que eu vou fazer aqui é o que eu quero que vocês também façam. Transferir essa mensagem. Essa é a verdade presente para os dias de hoje. Ensinar as pessoas a serem saudáveis. Sabe, num mundo tão doente. Vocês têm noção de quantas pessoas temos com 100% de saúde hoje no mundo? 1% da população no mundo tem saúde 100%. Aí, o que acontece? Nós precisamos aprender para ajudar a humanidade nessa verdade presente para os dias de hoje, porque Deus vai levantar um povo 100% saudável diante de tantas coisas ruins que a gente fala: "Ah, não como isso porque tem agrotóxico." Não. Não, Deus vai preservar o seu povo. Sabe? Tenha certeza disso. Então, dormir cedo é uma questão de escolha. Sabe, eu percebo que, às vezes, eu faço avaliação de algumas pessoas. Eu não sou médica, né? Mas eu cuido, ensinando elas a ter saúde. Porque médico cuida da doença. Eu ensino a ter saúde. Enquanto você trata com o médico, você precisa comer melhor, não é isso? Aí sou eu. Eu ensino você a comer bem. E não é só comida, não. Vocês vão ver isso ao longo do seminário. Tá? Vamos lá. Então, eu falei sobre o sono. Nós precisamos dormir cedo para ter saúde. Como eu vejo? Quando eu faço avaliação, eu vejo pelos olhos. A bolinha inchada aqui embaixo, sabe? É só você acordar e olhar no espelho. Você vai saber o seu nível de saúde. O olho não pode estar inchadinho aqui embaixo. Quem dorme cedo, dorme o suficiente, não vai ter. Ali está bonitinho, ó, dos dois ali. Ali também, né? Os outros eu não consigo ver porque está um pouco longe. Mas vamos observar pela manhã. E o descanso é reparador. Por que eu devo dormir cedo? Sabe por quê? Porque o mecânico de Deus passa entre 9 e 11 horas. É o horário que ele conserta a máquina. Depois ele vai embora e aí você vai dizer: "Ai, acordei quebrado." Já ouvi muito essa expressão, né? É exatamente isso que acontece, tá bom?
Então, vamos aprender. O protocolo de hoje é dormir cedo, orar a Deus, desligar todos os aparelhos antes das 8 horas, ir para o quarto sem nenhum aparelho celular, sem luzes. Se puder dormir com a janela aberta, melhor, uma boa ventilação, tá? E sempre dormir cedo. Você vai conseguir acordar aí de madrugada. Eu durmo. As pessoas querem falar comigo logo depois das 8. Eu já desliguei o celular. Se é paciente, então já vai morrer, porque eu não vou atender mais. Mas quando chega 2 horas da manhã, eu estou já com o aparelho na mão, respondendo todo mundo. Entenderam? Vamos lá. Eu vou contar uma história para vocês. Muita gente diz que ser vegetariano é caro, é difícil. Mas eu tenho várias histórias. Nós ficaríamos aqui a noite toda do amor de Deus pelos seus filhos quando eles querem mudar o estilo de vida. Essa menina chama Livânia. Ela é esposa de um pastor. Morava aqui no sul, agora está em Manaus. Não sei se alguém conhece ela. Vocês conhecem? A Livânia é minha amiga, muito querida. Eu fico emocionada de falar dela. Porque ela disse, Senhor, eu preciso fazer suco de uva, mas eu queria uvas orgânicas. Uvas que não são com agrotóxico. Porque eu vou fazer em casa. Nós vamos fazer, a gente faz suco para o ano todo, né? Assim, né? E aí, ela descobriu na casa de amigos que tinha um senhor que plantava uva e que as uvas dele eram orgânicas, porque ele plantava só para a família e ele não colocava veneno. E aí ela chegou lá. As uvas estavam muito ruins, muito pequenininhas e bem xoxas. Aí ela disse para ele, por que as uvas estão tão ruins assim? Aí o senhorzinho falou para ela, não, porque eu não ponho veneno. Ela disse, mas o senhor já orou para que Deus lhe desse uvas bonitas? Porque as uvas de Deus sem veneno tem que ser muito melhor, não é? As coisas de Deus são melhores. Aí ele disse, não. Então, vamos orar. Pegou da mão dele, pegou no galho e orou. E na outra safra, ela voltou lá, eu não sei se é um ano, não me atento a esse detalhe ainda. Ela voltou lá e ele disse, olha, houve uma praga em toda a região, as parreiras quase morreram e eu achei que ela ia morrer inteira, porque essa parreira é velha, é antiga. Mas olha que Deus maravilhoso, depois da sua oração, e eu passei a orar também com a mão na parreira, e olha quanta uva linda deu. Né? Eu tenho muitas fotos dela, eu só não quis pôr para não cansar vocês, mas eram baldes e baldes e baldes de uva. Então, quando vocês quiserem os produtos naturais, as coisas de Deus, é só orar, que Deus dá. Sabe? Eu tenho uma outra menina que mora nos Estados Unidos, ela disse, não tem coco, é muito difícil. Eu disse, amiga, ore, Deus manda coco, você precisa do coco para desintoxicar. E aí ela rodou a cidade toda ali, não achou. Chegando em casa, ela continuou orando. Aí ela olhou na calçada da casa dela, chegando na casa dela, tinha um mundo velho de coco no chão assim. Ela parou o carro e desceu, eu disse, moço, o que é isso? Ele disse, eu estou cortando os cocos porque tem que jogar fora e não tem mais, tem que limpar os pés. Ela disse, o senhor me dá? Sim, 30 cocos. Levou para casa. Ela disse, olha, eu trouxe todos, porque eu quero a carninha, eu quero a água, eu quero tudo. Então, quando nós fazemos, obedecemos, Deus supre todas as nossas necessidades. Entenderam? Olha a alegria dela e do senhorzinho, dono das uvas, quando a colheita foi maravilhosa. Eu não pus a outra foto, mas a primeira foto dele, quando as uvas estavam bem feias, era bem triste, sabe? E olha, o sorriso dele, que coisa linda, né? Vamos lá. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia. Apocalipse, eu vou ler no PowerPoint. 1:3. Apocalipse 1, versículo 3. Vamos lá. Bem-aventurado. Já encontraram? Vamos lá? Eu gosto desse barulho, né? Folheando as Bíblias.
bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam nelas as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo nos últimos dias deste mundo, que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, né? A partir de 1844, nós já entramos no tempo já para o fim dos tempos. E o que nós precisamos fazer? Vamos lá. Apocalipse 14, 6 a 10. Vamos lá? Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e toda a nação e tribo e língua e povo. Quando, em 1844, quando Ellen White e Tiago White receberam essa mensagem, a igreja, deixa eu ver se eu me lembro o nome, outros povos também surgiram, né? Os testemunhos de Jeová e os mórmons, não é isso? E aí, o que aconteceu? Os testemunhos de Jeová não aceitaram Jesus, né? Tanto é que eles pregam que nós cremos em Jeová. Surgiram na mesma época. E os mórmons não aceitaram a mensagem como um todo, ok? Mas o adventista do sétimo dia é o povo da profecia. Aceitaram essa mensagem como um todo, né? A Bíblia completa, todas as mensagens. E esta mensagem não foi dada, ela não é para ser pregada só para os adventistas. Aqui fala, a terra, toda a nação, tribo e língua e povos. É para ser pregada para os judeus, para os mórmons, para os índios, todas as religiões. Então, nós devemos levar essa mensagem a todos, né? Que é a última mensagem, que é a mensagem da volta de Jesus. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. As pessoas hoje adoram qualquer coisa. Eu adoro a minha mãe, adoro comer, adoro passear, adoro viajar, mas dificilmente estão adorando verdadeiramente a Deus. Então, aqui, essa mensagem, ela é um pouco forte, mas ela vem para nós como nós devemos adorar a Deus, verdadeiramente a Deus, nosso Criador e o nosso mantenedor. Ele nos cria e Ele nos mantém. E entender que a mensagem que nós precisamos levar é a verdade presente para o tempo do fim. Nós estamos nos últimos dias. Nós somos o povo escolhido para viver esse momento na história dessa terra, da humanidade. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria dessa prostituição. Né? Essa é a mensagem da saúde, que mensagem do terceiro anjo já.
Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Porque aqui, sem mistura, é com toda a sua ira. Porque Deus, a essência de Deus é amor. Mas aqui já findou. Ele não vai mais ter misericórdia. É sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Meus queridos, nada nesse mundo paga a eternidade. Nada. Nada que nós façamos aqui, tudo que nós desfrutarmos, podemos ser milionários, ter uma vida 100% saudável. Mas se nós perdermos a eternidade, nada valeu. De nada valeu. Então, sim, a mensagem de hoje é para que nós possamos entender que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Ele quer nos salvar. E o que eu preciso fazer? Orar, estudar a Bíblia, jejuar, melhorar cada dia. Como eu faço isso? Eu vou aprendendo e vou buscando o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele vai esvaziando você do seu eu e enchendo você dos frutos do Espírito, né? Eu deixo de ser arrogante, invejosa, gulosa, glutonaria, né? É pecado também, preguiçosa, e começo a buscar os frutos do Espírito: bondade, benignidade, amor, paciência. Amor é algo inexplicável. Sabe, o menino estava cantando aqui, que música linda, né? Mas difícil e dura a mensagem do vídeo. É inexplicável, é graça. Nós não vamos entender o amor de Deus para conosco. Não tem como a gente entender. E nós precisamos refletir o amor de Deus. Ele quer que nós sejamos como Ele foi. Imagine você ter um inimigo e você amar tanto esse inimigo e dizer: eu morro por você. Entenderam? Esse é o verdadeiro amor que Deus quer que nós tenhamos. Mas nós não somos capazes de ter esse amor. É impossível, humanamente impossível. Mas quem nos enche desse amor é o Espírito Santo, né? Eu digo que quando eu aprendi que não perdoar adoece a gente, eu digo, me fez algum mal, está perdoado em nome de Jesus. Está todo mundo perdoado, porque eu não quero ficar doente. Mas o amor de verdade que Deus quer, ele está dentro do nosso coração. Quando eu amo de verdade, quando eu tenho os frutos do Espírito dentro de mim, e eu vejo o meu irmão fazendo algo errado, ao invés de falar, de comentar, de discutir, eu digo: ele precisa da minha oração. Ele precisa do meu amor, do meu carinho, né? Eu preciso orar por ele, né? Às vezes a gente vê amigos, colegas, parentes. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia, né? Eu vejo aí vizinhos, e eu olho, eu oro. Olha, Senhor, né? Eu vi um menino pedindo esmola na rua. Ele chegou para minha neta e deu um aviãozinho. Ele perdeu a memória, sabe? Assim, ele não tem mais noção de nada. Aí eu orei a Deus, porque eu preciso abençoar aquela pessoa, né? A gente está sabendo lá em Goiás agora o caso daquele menino lá que matou uma família.
pegou a mulher, estrupou, jogou no rio, né? E a polícia está na caça dele, e o pessoal fazendo memes com a cara de um cara que foi cruel. Não tem que fazer meme, gente. Tem que entender que ele tem que ser preso e pagar pelo que ele fez. Entendeu? Agora, depois que ele estiver na cadeia e ele se converter dos seus pecados, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Entendeu? Então, não é motivo para você fazer memes e nem piadas. Não percam tempo, meus queridos, no celular assistindo videozinhos. Sabe? Não é bom, não faz bem. Não acrescentem nada. Busque os livros. Eu tenho no aplicativo Ellen White. Se você não é leitor, você é ouvinte. Né? Ali na Bíblia fala, bem-aventurados aqueles que ouvem. Se você não aprende lendo, ouça. Né? Nós somos constituídos do que vemos, ouvimos, comemos e bebemos. Vamos repetir? Nós somos constituídos do que? Pronto. Quando eu paro e penso, faço a minha agenda com Jesus pela manhã, né? Vamos começar o nosso dia com Deus. E aí eu me lembro de que eu tenho que ouvir boa música. Hoje tem a Bíblia em áudio. Gente, é fantástico. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não consigo ler, eu não consigo entender. Parece que está falando inglês. Eu não conseguia entender nada. Quando eu ouço em áudio, a minha mente clareia. É incrível. E aí, quando eu penso que eu posso ouvir a Bíblia, ouvir boa música, comer bons alimentos, porque é isso que constrói o meu corpo. Beber boas bebidas, né? Porque as pessoas hoje não sabem mais nem o que colocam na boca. Elas não têm noção do que elas estão colocando na boca. Elas perderam a noção. Eu tive uma amiga que ela ficou na UTI, entubada, e ela disse que entrou uma enfermeira, e a enfermeira aplicou uma injeção nela, e ela viu que ela estava sendo recuperada, né? Porque o poder da oração é grande, e ela estava perto de morrer, e Deus restabeleceu a saúde dela, e a enfermeira apertou tanto o braço dela, assim, foi esmagando até ficar roxo. Ela olhou e disse, eu só posso olhar com misericórdia, porque ela quer me matar. E ela não falou nada, ficou roxo o braço. Daí a pouco entrou outra lá no quarto e disse, as pessoas não têm noção nem do que coloca mais na boca para comer. E saiu, ela disse, um era o anjo, o outro era o diabo. Entendeu? Então ela foi ouvindo, ela tem muitas histórias na UTI, que eu não vou conseguir me lembrar, mas tem histórias lindas do que ela viveu ali naquele momento. Meus queridos, pensem no que vocês estão colocando na boca de vocês. Porque através do que eu como, que vai para a minha corrente sanguínea, é o que alimenta o meu cérebro, abre a minha mente. Se eu quero ter uma mente limpa e clara, eu preciso fazer jejum e comer uma comida, um alimento de qualidade. Não tem como constituir um músculo como o cérebro comendo tanta coisa ruim como as pessoas estão comendo hoje. Bom, numa aplicação objetiva, podemos perceber que, dentre as 3 mensagens confiadas por Deus, o povo do tempo do fim, a terceira envolve símbolos proféticos do paladar como sinônimo do castigo divino. Nós estamos padecendo porque estamos comendo inadequadamente. Não é só alimento, não. Nós nos esquecemos de pisar no chão, nos esquecemos de dormir cedo, nos esquecemos de que a água é a melhor bebida dada por Deus. Nos esquecemos que tem a luz do sol e que nós precisamos do sol. Nos esquecemos de que precisamos respirar corretamente. Nos esquecemos e nos perdemos. Né? Eu sempre digo que eu nunca vi um passarinho obeso cair em cima da minha casa. Ou um passarinho infartado. Ou na floresta,
os animais precisando de UTI e tendo câncer. Não. Isso não existe no reino animal, porque eles não perderam a conexão com Deus. Eles sabem o que devem comer. Se você tem cachorro em casa, eles têm a hora de tomar sol, o tempo de tomar sol, e eles vão virando. Né? Não é assim que eles fazem? E aí, na hora, eles já deu, sai. Depois eles vão lá, eles tomou a vitamina D, que é um hormônio. E para fixar esse hormônio, o que eles precisam? Ele tomou sol. Para fixar o sol, o que eles vão comer? Já viu? Grama. Já viu o cachorro comendo grama? Ah, está intoxicado. Não, queridos. É a vitamina K. Porque é a vitamina K que fixa o hormônio que é a vitamina D. Às vezes, uma vez que os ímpios aceitaram beber do vinho da prostituição de Babilônia, na segunda mensagem, estes mesmos beberão também do cálice da cólera de Deus, preparado sem mistura, puro, a ira de Deus, sem amor, sem misericórdia, porque ali já deu, já encerrou. Então, enquanto busque a Deus, enquanto nós podemos, tenha comunhão com Deus. Não deixe que Satanás tome conta da sua mente através dos hábitos ruins. Tenha uma mente clara. Ah, eu não consigo. Eu tenho um método que ajuda você a conseguir olhar qualquer tipo de alimento e não querer mais comer aquele alimento. Eu posso ver uma picanha aqui, cortadinha, sangrando ali, né? Bem bonita, que eu não tenho mais esse desejo. Porque existe um método. Ah, eu não dou conta. Não dá mesmo. Se você não fizer uma boa desvermifugação, você vai cair e vai ter vontade de comer aquilo que não é próprio para a nossa saúde. Porque quem domina o nosso corpo, enquanto nós estamos cheios de vermes, são eles. Entenderam? Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica, como as mãos estão com o corpo. Entenderam, meninos? Então, essa reforma de saúde é a verdade presente para os dias de hoje. E Deus vai preparar um povo tão forte, tão saudável agora, que vai ser espetáculo para o universo. Entenderam? Que nós vamos ser espetáculo. Por quê? Porque diante de tantos alimentos que a gente duvida que são bons, a terra tão desnutrida por falta de minerais, infelizmente, a gente vê que os produtores não seguem as normas que Deus mandou, que é plantar 6 anos e descansar 1 ano. Ninguém faz isso. A ganância, né? E ela torna a terra bem mais fraca, menos produtiva. Este ramo da obra do Senhor não tem recebido a devida atenção. E por causa desta negligência, muito se tem perdido. Se a igreja manifestasse maior interesse nas reformas pelas quais próprio Deus está procurando prepará-los para a sua vinda, sua influência seria muito maior do que é agora. Queridos, a alimentação saudável, ela não nos deixa melhor e nem nos leva para o céu. Somos pecadores iguais. Mas a mensagem da saúde, ela foi dada por Deus, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. E eu fico tão encantada de ver que quando eu preparo aqueles alimentos, e eu vejo que é muito mais sabor, muito mais saúde com o que eu como hoje do que quando eu comia antes. Sabe? Ah, o que você come? Antigamente eu comia no café da manhã,
pão com café, no almoço, arroz, feijão e bife, e na janta, ou arroz, feijão e bife, ou pão de novo, né? É isso. E hoje o que eu como? Né? Aí quanta diferença, a gente fica assim, é inexplicável o amor de Deus. E eu gasto muito menos, eu tenho 30 quilos a menos, eu tenho mais saúde, mais longevidade, mais juventude. Eu fui participar quando eu emagreci, eu fui para o atletismo também. Eu fui participar de uma corrida. Era um triatlon. E aí eu aprendi que eu não podia tomar café. E eu tomava café. Mesmo adventista, eu tinha voltado para a igreja recentemente, e café é moda, né? Toda igreja toma, todo mundo toma. Chega na casa dos irmãos, está lá, a cafeteirazinha bonitinha, a gente já chega tomando um café. Então, beleza. E aí eu descobri, através de um médico, o Dr. Ray, o cirurgião plástico famoso das mulheres, que quando a gente toma café, todo o alimento que a gente come, ela sela todo o aparelho digestório, da garganta ao reto, e não permite que nós recebamos as vitaminas dos alimentos que a gente come. Parou. Eu olhei para as minhas compras, castanhas, cereais, oleaginosas, frutas, me preparando para um campeonato de triatlon e tomando café. Nunca mais. Botei uma gota de café na minha boca. Até porque aquilo é muito ruim, né, gente? Um trem preto, amargo, sem graça. Com açúcar é veneno. Sem açúcar é veneno. Por que eu vou? Né? Não tem nem substituto para o café. Porque acho que não se substitui aquilo que não é bom. E aí, fiz 3 meses de preparo para esse campeonato de triatlon, que era corrida, bicicleta e remo. 900 metros de remo, 10 quilômetros de bike e tal. E eu vou fazer, eu estava com 52 anos na época. Agora eu vou fazer 60. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e me alimentei saudável. Não comi cru não, viu, gente? Deus quer que nós comamos alimentos cozidos. Vocês venham no sábado à tarde, no domingo, que eu vou explicar o que Deus quer que nós comamos. Que coisa maravilhosa. Eu falo assim, Senhor, por que eu estudei tanto culinária francesa, culinária italiana? Para entender o amor de Deus por nós. Ele quer que a gente coma o melhor. Sabe? O melhor do melhor. E aí, o que eu fiz? Eu fui saudável, bem preparada para o campeonato. E eu falei, eu quero ficar até pegar um troféu. O que é um troféu? Primeiro, segundo e terceiro. Não tem problema. Entre as vozinhas de 50 a 55 anos, eu quero meu troféu. Me preparei para isso. E para minha surpresa e para a honra e glória do Senhor, eu fiquei em terceiro colocado na categoria geral, entre as meninas de 18 e 30 anos. Amém? Nós podemos sim ser atletas, sermos fortes, sermos luz e exemplo para o mundo. Né? Foi lindo. Eu fiquei muito agradecida a Deus, porque eu aprendi que quando eu como cozidos, crus, com uma hidratação perfeita, não tenho problemas. Eu tenho massa muscular, tenho força e posso fazer, aí ganhar os meus troféus que eu prezo tanto. Bom, falando da Síria, vamos lá. Vou falar aqui rapidinho de Naamã, que já estou encerrando. A história de Naamã, ele pegou uma doença e ele tinha uma menina que trabalhava na casa dele, que era uma serva, e ela disse para a esposa dele, Senhora, se o Senhor for lá até o profeta e ele conversar com ele, eu tenho certeza que o profeta pode curar ele. E Naamã, ele foi lá, e quando ele chegou lá no profeta, né, eu estou acelerando um pouquinho para a gente poder finalizar, que sexta-feira a gente precisa dormir cedo, que amanhã se prepare. Então, quando Naamã chegou lá, né, junto com os soldados, né, Naamã era um soldado, o comandante do rei lá, e aí ele chegou e o profeta disse para ele, olha, você vai lá e se lave 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás limpo. O que o profeta quis dizer com 7 vezes?
Ele mostrou para ele que ali tinha uma profecia. Uma profecia não. Como é que a gente fala, pastor? Me ajude aí. Ele queria testemunhar que ele, na verdade, Naamã, ele adorava outros deuses. E o profeta queria mostrar para ele, né, que ele precisava entender. O 7 já era um símbolo, mostrando que o 7 tinha os seus fundamentos. Não é isso, pastor? Me fugiu um pouco agora. Humildade e submissão. Então, o profeta disse, eu não vou não tomar banho nessa água suja aí. Lá na minha cidade, em Damasco, tem rios de água limpíssima, cristalina e tal. E ele não acreditou muito não. Aí os amigos dele disseram, já está aqui, não custa nada. Vai lá, mergulha lá 7 vezes e tal. Claro, que aquela água suja, Deus quis curar Naamã pela humildade, queria que ele tivesse humildade, submissão, adoração, que é o 7, né, que é ali que simbolizou o 7, e gratidão. O que aconteceu? Naamã foi lá, mergulhou 7 vezes no rio, né, e saiu limpo com uma pele de bebê. Então, o que ele fez? Ele voltou lá, né? E foi falar com o profeta, foi doar e queria... trouxe isso e trouxe vários presentes e o profeta não aceitou. E aí o profeta disse para ele, nunca mais oferecerá teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então, a lição que ele teve foi ali. Além de ser curado, ele aprendeu que não deveria adorar outros deuses. Gente, hoje as pessoas estão adorando qualquer coisa. Eu adoro aquela novela. Eu adoro meu carro. Eu adoro isso. É um cuidado, é um carinho pelo futebol, pelo carro, pela casa, pelo conforto. Mas ele se esquece que nós estamos neste mundo para abençoar o outro, para ajudar o próximo. Essa é a nossa missão. Por onde você passar, ajude alguém, abençoe alguém, seja bênção. Se você mudar de lugar, você deixa uma história, um legado, né, por onde você passar. Vivemos hoje o grande dia da expiação. O espírito leviano e frívolo, alimentado por todos os cristãos profetas, deve ser abandonado. Então, nós devemos abandonar tudo que é coisas ruins, que é o fruto do mal. E Deus vai nos esvaziar e vai colocar dentro de nós os frutos do Espírito. Sua decisão, eu vou finalizar aqui, vamos. Temei a Deus e dai-lhe glória. Nós devemos temer a Deus, né? Eu até escrevi aqui que temor, nós devemos temer, respeitar e amar a Deus. Nós não devemos só temer, nós devemos ter temor, amor e respeito por Deus, né? Nós vimos na casa, essa aqui é a casa de Deus, uma casa de oração. E eu estou muito feliz porque eu vi que todos ficaram quietos, prestaram atenção e a gente não teve muito barulho. Sempre que você entrar numa igreja, se ela não for a tua igreja, lembre-se que Deus pode estar ali e que você precisa temer a Deus e dar-lhe glória. Porque Ele está pronto para te dar a bênção. Quando a gente falou sobre um corpo santo e saudável, quando eu obedeço, é para que eu possa receber a bênção de Deus, né? E essa bênção é a graça de Deus, tá? Ele quer abençoar você, Ele quer te dar vida, longevidade e saúde. Vocês já ouviram falar no príncipe Filipe, que faleceu há poucos dias, esposo da rainha Elizabeth II, ouviram, né? Com 94
Quantos anos? 99 anos. Quem levantou? Quem falou? Ih, vai ganhar um presente. Depois eu te dou. Me cobre. 99 anos. Quem cuidou dele? Ele não tomava medicamentos. Ele não morreu por doença. Ele morreu dormindo. Sabe a história dele? Ele foi cuidado por um médico adventista de Loma Linda, Dr. Harrison. Eu não sei pronunciar o nome dele direito, mas se alguém quiser, eu posso passar para vocês. E ele ensinou para aquelas pessoas a serem longevos e sem doenças. Assim como todos os povos de Loma Linda, né? Eles sabem como ser longevo e doença. A rainha da Inglaterra fica muito triste quando o príncipe come frutos do mar, quando ele sai para comer fora. E eles têm uma regra. Ali eles precisam todos serem saudáveis e longevos. Tanto a rainha como os príncipes e as crianças. As crianças que hoje são casados e têm filhos, né? Que são os filhos da rainha, da princesa Lady Diana. E quando a mãe saía com aquelas crianças e dava a eles comidas que a rainha não concordava, ela ficava muito brava com Lady Di por estar alimentando as crianças com alimentos intoxicantes. Então, a longevidade deles se deve a um médico naturalista adventista, tá? Então, nós vamos continuar amanhã. Nós vamos continuar falando sobre como ter um estilo de vida saudável. Sábado à tarde eu vou ensinar protocolos, argila, hidroterapia, fangoterapia, soloterapia, tá? Na prática aqui, vou mostrar para vocês como se faz, tá? E domingo eu vou estar fazendo um resumo para vocês do 21 dias para o corpo perfeito. Como desvermifugar, limpar o sangue, porque sangue puro e limpo não tem doenças. Sabiam disso? Sangue puro e limpo não proliferam doenças. Nós teremos um hino agora? Ou a gente já pode encerrar com uma oração, pastor? Pode encerrar com uma oração? Pastor, vem orar para nós? Vamos nos colocar de pé?